Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, bom dia, eu sou o Glauco Tours, está no ar ao vivo com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale, o Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital da região. Já em nossos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira e o nosso comentarista Leandro Betteneri, ou Besseneri, como queira, né? Um ótimo dia para todos nós, vamos começar mais uma edição aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos nós, na escalada posse de ministros em Brasília, agita o mercado. Ações da Eletrobras têm alta recorde. Bolsonaro tem hoje primeira reunião ministerial. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que seu lema é fazer o certo. São José é líder no ranking de latrocínios no estado de São Paulo. Triste notícia. Dória tem 18 propostas para o Vale, 7 delas na área de segurança. Nós vamos para o primeiro break rapidinho e voltamos com toda essa dinâmica para você. E começamos o jornal desta quinta-feira, 3 de janeiro, claro, com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira e com a presença, claro, de Leandro Besseneri. Eis a questão. O Brasil deixará de ser o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. São as palavras do superministro Paulo Guedes ontem, no seu discurso de posse no Ministério da Economia. Ele não gosta de ser chamado de superministro, mas o que ele é, então? Como se sabe, vai estar à frente de decisões que antes passavam pelo planejamento, pelo desenvolvimento de comércio exterior. É um superministro, sim, e por isso temos que ficar de olho para que seus atos não sejam autocráticos. Economia, é a economia. Tem muita gente esperando que as medidas econômicas do novo governo tirem o país do atoleiro num passe de mágica. É claro que o ânimo dos brasileiros, apontado em recentes pesquisas, é fundamental para a máquina andar, mas as coisas não são tão simples assim. Guedes voltou a falar dos pilares da nova gestão. E seriam 3: a reforma da Previdência, as privatizações e a simplificação de tributos. Mostra-se também muito preocupado com a expansão dos gastos públicos, o grande mal do país, ele disse. E isso pode sobrar para a gente, como já vimos em outros carnavais. O todo-poderoso ministro fala até em rever os gastos em saúde e educação. Tem a convicção de um neoliberal de que as economias de mercado são as que mais proporcionam inclusão. Há um certo consenso em relação à necessidade de simplificação tributária. E esse pilar vai ser mais fácil de ser erguido. Já os outros são mais polêmicos. A reforma da Previdência, por exemplo, não conseguiu andar com o impopular Temer. O governo Bolsonaro quer desembaraçar logo a reforma, aproveitando o gás dos primeiros momentos. E para isso já sinalizou que aguenta até um Rodrigo Maia do DEM como presidente da Câmara. Nas discussões sobre a nova Previdência é que vamos ver como anda a oposição enfraquecida nas eleições. Vamos saber se ela é capaz de renascer das cinzas e reagir. Pois é, isso daí, muito obrigado, Zé. E realmente, ontem nós comentávamos que havia acabado a lua de mel e estávamos todos envolvidos no mundo real. E o mundo real começou efetivamente após a posse de todos os ministros ontem em Brasília. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro faz a primeira reunião ministerial em Brasília. A reunião ocorre após a publicação da medida provisória 870, que define a reestruturação do governo e os detalhes sobre as atribuições de cada pasta e prioridade das áreas específicas. Às vésperas da posse, o presidente da República reiterou
que sua intenção é revogar atos que, na sua avaliação, geram mais burocracia para o Estado. Na transmissão de cargo nesta quarta-feira, Onyx propôs um pacto político entre governo e oposição. Teremos bons ouvidos para aqueles que se opõem ao nosso governo, disse o ministro, informando que as disputas ideológicas podem e devem ser travadas. Também durante a cerimônia de transmissão de cargo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, disse que, na sua opinião, a proposta de reforma da Previdência apresentada na gestão Temer deve ser reavaliada. Ele esclareceu que este era seu ponto de vista e que a questão não tem unanimidade dentro do governo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a sua gestão será centrada em 4 pilares: abertura da economia, simplificação de impostos, privatizações e reforma da Previdência, acompanhada da descentralização de recursos para estados e municípios. Ele destacou que o novo governo pretende dar importância ao capital humano, como os economistas chamam o investimento em capacitação do cidadão. Para o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, as prioridades se concentram em medidas de combate à corrupção e violência. Eu quero fazer um comentário aqui, aproveitando mais uma vez, agradecendo a presença de Leandro aqui. Guilherme e Leandro, apareceu aí em várias mídias, em vários veículos de informação e jornalismo, também a observação do ministro Onyx, com a máxima, vamos despetizar o Brasil. O que nós vimos aí num primeiro instante, assumem os ministros, houve sim, creio eu, uma unanimidade na linha do discurso, uma certa coerência, mas é chegado um momento, como é que vocês veem essa classificação, essa postura dos ministros e, particularmente, essa observação de Onyx aqui, de como despetizar o Brasil? Olha, eu acho que essa questão de despetizar o Brasil tem que ver do que ele está falando. O PT ele saiu do governo federal efetivamente há 2 anos e meio. Então, assim, quer dizer, o Temer mantinha um monte de petistas trabalhando para ele. Acho difícil, até porque os petistas o acusam de um golpe, né? Então, acho que ele tem que tentar explicar o que é esse despetizar. Outro ponto que é importante a gente considerar é que ele quer tirar esses servidores que ele considera que são petistas e colocar outros servidores que ele considera que são alinhados com as ideias deles. Agora, quais são os critérios para colocar esses servidores? A intenção do governo do Bolsonaro não era justamente diminuir o tamanho do Estado, e aí ele vai simplesmente substituir, fazer a troca dos 6 pela meia dúzia. Então, eu acho que nesse ponto ele tem que explicar melhor o que é essa despetização. Ele vai fazer o quê? Vai tornar, então, o Brasil bolsonário e vai simplesmente substituir uma coisa pela outra? Não entendi muito bem isso. O que você acha, Guilherme? Você acha que é esse mesmo momento? Então, estão querendo arranjar uma série de verbos, despetizar, que nós nem vamos bolsonarizar seria o negócio, mas como é que você vê isso daí? É por aí mesmo? Não, eu concordo com o Leandro. Eu acho que nesses cargos o critério teria que ser a competência técnica, independente, porque todo servidor tem direito de ter a sua religião, de ter o seu pensamento político, estar afiliado ou ter o seu partido de preferência. Todo mundo tem o direito de ter isso, né? Agora, o que não pode é que os critérios sejam: se você está bem comigo, você vai ser contratado. Simplesmente critérios ideológicos. Esses né? critérios ideológicos. É substituir um por outro, né? Quer dizer, isso é que incomoda um pouco. É lógico que a gente sabe que entra um novo governo, ele vai querer trazer, é lógico, pessoas alinhadas ao pensamento. Mas aí não se trata de um núcleo duro. Ele está falando de um grosso de funcionários, né? Então aí é que precisa ter certa cautela, eu acho. Certa cautela, eu digo muito mais, e você que nos acompanha aqui, claro, acompanha todas as notícias, há de se ter muita serenidade nesse momento, principalmente por parte
creio eu, não sei o que vocês acham também, desses eleitores do Bolsonaro, do PT, do Haddad, quem foi, nesse momento, um momento de muita serenidade, de muita discussão, e a gente cada vez mais exercer o privilégio e o direito que nós temos de dar a nossa opinião e podermos expressar as nossas ideias, né? Continuando aqui, com um discurso firme, nosso ministro da Justiça, aí, Moro, indiscutivelmente uma estrela desses ministérios todos, com discurso firme e categórico, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reiterou que suas prioridades são o combate à corrupção e violência. Um plano anticorrupção está sendo finalizado para ser enviado ao Congresso Nacional e, paralelamente, deverá ser definida uma parceria de cooperação com os estados para ampliar o sistema de segurança pública em todo o país. Moro afirmou que a população precisa ter confiança no governo e alertou que os desvios de recursos públicos atingem fortemente as camadas mais vulneráveis que dependem essencialmente dos serviços públicos. Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo, será o nosso lema, segundo o ministro. Segundo também o ministro, é preciso avançar de forma coletiva para dar mais segurança a todos. Não podemos nos achar impotentes. Avançamos muito até aqui, mas podemos avançar mais para que o brasileiro, seja qual for a sua renda, tenha o direito de viver sem o medo da violência ou de ser vítima de um crime nos níveis epidêmicos atualmente existentes. Para Moro, no âmbito internacional, as parcerias com outros países vão dar mais agilidade à recuperação de ativos e identificação de ilícitos e seus autores. Não deve ter porto seguro para criminosos no exterior e o Brasil jamais será porto seguro para criminosos, afirmou o ministro, reiterando que o país manterá a atual política de concessão de asilo político segundo os termos da Constituição. Com relação à corrupção, ao defender o combate a isso como meta, Moro disse que trabalha com propostas simples, mas eficazes, e citou a proibição de progressão de regime para membros de organizações criminosas e mecanismos para agilizar o processo da justiça quando há confissões. Todo esse primeiro dia, vamos dizer aí, hoje, com certeza, as coisas devem estar bem quentes em Brasília, após todas as declarações. Primeira reunião ministerial e vamos aí para o mundo real e para uma semana que promete muita novidade, não? Sim, mas o que eu acho é o seguinte, também é lógico que esses discursos são muito genéricos, né? Bastante. Quer dizer, porque fazer do jeito certo, né? Que jeito que é o certo, né? O jeito certo é o jeito que ele pensa, né? A gente tem que trabalhar, ver que existe o Congresso, né? Que deve participar também das decisões, né? Então vamos dar um desconto, que é o primeiro dia e que eles fazem geralmente um discurso mais genérico, né? E ainda com um tom de campanha, vamos dizer. Vamos esperar mais alguns dias para ver cada um desses temas explicitados de maneira mais precisa, né? Exatamente, porque nos primeiros discursos aí dos ministros a gente continua com as incertezas, né? A gente ainda não sabe quais serão os caminhos, qual é a agenda clara do governo daqui em diante. Então, assim, eles expressam algumas coisas, como o Zé Guilherme falou, em relação a fazer o certo, desburocratizar, mas o que isso de fato significa? Qual é a agenda concreta que vai levar a que essas ações se realizem? Então a gente ainda não sabe, né, o que está por vir. Acho que o principal ponto desse governo é a total incerteza com o que irá acontecer daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque a gente não sabe, né? Ainda não tem nada muito claro em relação a isso. E é uma coisa, creio eu, que nós precisamos acompanhar de muito perto. Nós, jornalistas, você, cidadão também, passado todos os discursos, todas as festas, todas as galanterias, chegou a hora de se implementar o que foi prometido. É isso que nós vamos, claro, acompanhar de perto aqui. Nós vamos para um breve intervalo e depois desse intervalo a gente volta com as notícias regionais. Lembrando que você pode acompanhar com a gente aqui direto pelo Facebook da SP Rio e também do Jornal Vale. A sua opinião, a sua crítica, a sua participação é para lá de importante. A gente faz esse jornal para você e com você. Depois do break eu volto. Até já.
voltando aqui para o nosso regional, mas antes de mais nada, a participação de Camila Brasiliense com a previsão do tempo. Vamos lá, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. A quinta-feira começou com poucas nuvens na cidade de São Paulo. Entretanto, ao longo do dia, é esperado aumento gradativo na nebulosidade e assim o céu estará claro, passando a parcialmente nublado. Com o calor e alta umidade, são esperadas pancadas de chuvas nos períodos da tarde e noite para todas as regiões. Serão chuvas típicas de verão com intensidade moderada a forte, mas de forma rápida e isolada. As temperaturas ficarão elevadas, com máxima de 32 graus no Vale do Paraíba, 33 graus na capital paulista, na Serra da Mantiqueira e Alto Tietê e 34 graus no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado pela previsão, e você vê aqui atrás de mim essa paisagem maravilhosa, cartão postal de São José dos Campos. Aqui, do alto da Cassiano Ricardo, o sol brilha, maravilhoso, com essa paisagem que a gente espera que permaneça assim por um bom tempo. Acho que é quase impossível, né, Zé? Porque esse terreno vale uma fortuna, todo mundo de olho muito grande, mas pra gente um grande prazer ver essa paisagem maravilhosa aqui compondo. Como eu falei, a gente volta com o regional e infelizmente não tem notícia boa pra gente começar. É manchete também no jornal Vale hoje, a violência em São José dos Campos. Vejam bem, isso daqui é muito importante. São José dos Campos tornou-se a cidade do interior do estado de São Paulo com o maior número de vítimas de latrocínio, aquele roubo seguido de morte. Entre janeiro, prestem bem atenção, entre janeiro e novembro de 2018, com 11 vítimas. É mais do que o dobro das segunda e terceiras colocadas, respectivamente, São José do Rio Preto e Campinas, com 5 vítimas de latrocínio, cada uma delas. São José também lidera os municípios do interior que registraram a maior alta nos latrocínios em 2018, na comparação com 2017, considerando o período de 11 meses em cada ano. Na cidade, as vítimas saltaram de 3 para 11. Olha só o aumento. Um aumento de 266,67%. Mogi Guaçu e Araçatuba são as seguintes, com 100% e 50% de crescimento. O recorde negativo de São José consolida a posição da RM Vale de capital da violência no estado. A região registra o maior número de vítimas de latrocínio no ano passado e o maior percentual de crescimento entre 2017 e 2017 entre todas as regiões do estado. 24 vítimas, foram 18 em 2017, 33,33% de aumento. Campinas, em seguida, com 20 mortes, 17,65% de aumento. Olha esse ranking. A RM Vale tornou-se prioritária para os planos do governador João Dória na área de segurança pública. O principal problema identificado na região é que receberá prioridade absoluta em nosso governo, disse durante a campanha Dória. Para piorar a situação da região, 2 cidades estão entre as 10 com maior número de latrocínios no estado, Caraguá e São Sebastião, que, com 2 vítimas cada, ocupam o 9º e o 10º lugar no ranking. Para conter os crimes, Polícia Militar deflagra a Operação São Paulo Mais Seguro em toda a RM Vale, colocando em ação todo o seu efetivo. Desde a madrugada de quarta-feira. A operação, que também ocorreu em todo o estado, contou com 100% do efetivo operacional e administrativo, além de viaturas, bases móveis e locais estratégicos. Foi a primeira ação do governo João Dória na segurança. Para aumentar a segurança durante toda a ação, o policiamento em terminais de ônibus, rodoviários e aeroportos será reforçado. Olha, eu vou mais uma vez aqui tentar conversar com vocês. É sempre uma coisa desagradável a gente ver esses índices terríveis, a gente tem que dar essa notícia, mas a gente tem que enfrentar isso daí. Como é que vocês veem, e até num viés aí político, em contexto de sociedade, esse incremento bárbaro de 266%? Será uma causa só de falta de policiamento? Como é que vocês veem isso daí, como um todo? Acho que com certeza não. Não é só uma questão de falta de policiamento. É uma questão da ampliação das desigualdades sociais que a gente viu nos últimos anos, um aumento do desemprego. E a gente tem aqui uma região que ela está entre as 2 principais capitais nacionais, o
Rio de Janeiro e São Paulo, então ela está bem no meio ali. A gente tem essa questão cultural, o Brasil culturalmente é um país violento, nós temos violência no nosso DNA, e isso fica expresso numa região como a nossa, que está no meio de um corredor entre São Paulo e Rio de Janeiro, e que tem aí um aumento absurdo da desigualdade social, um aumento do desemprego. Isso daí faz com que esse tipo de pico de violência comece a aparecer, e com uma certa frequência. Não é de hoje, essas notícias não são de hoje. Já faz, acho que quase uma década que o Vale vem liderando os rankings de violência. Então é realmente uma situação complicada, e é uma situação que, se a gente for parar para pensar, isso afasta investidor do Vale do Paraíba, isso afasta turista. Então, assim, é uma situação complicada realmente, que tem que ser atacada sobre múltiplos aspectos, né? Você vê, né? Até, sei lá, alguns anos a gente não via nas ruas e nos semáforos ninguém, né? Gente, hoje você vê em todos os semáforos mendigos. Da região central, em todos. Gente morando na rua, né? Isso tudo é sintoma disso que você falou, da desigualdade, né? Eu acho perfeito, e gostei muito, Leandro, como você falou isso aí, porque realmente, e em vários outros pontos a serem tratados, nunca é um fator só e que determina a condição do que acontece. Essa série de fatores, o contexto social, o contexto de assistência social, o contexto do emprego e tal, porque é muito fácil, tem violência, a polícia que não está prendendo ninguém. Não é, gostei muito do que você falou, não é um fator só. E esse conjunto de fatores acabam gerando um outro conjunto de fatores negativos para a economia como um todo. Exatamente. Afasta o bom investidor, afasta o que é de bom. Também, então, considerar isso daí na amplitude dos fatores para serem encarados, é que eu acho que pode ser aí o nosso viés, deve ser, né? Sim, nosso mesmo viés. Assim, São José até que tem algumas áreas de lazer que ajudam nessa questão, né? Mas sempre precisa ser ampliada, né? Sim, é porque elas estão o muito... equipamento precisa ser sempre ampliado para que as pessoas não se dirijam para esse estado de coisas, né? Não, exatamente. O problema de São José é que os equipamentos públicos, por exemplo, nossos parques, teatros, enfim, eles estão localizados muito nas regiões centrais. Nós temos aí todos os parques, a gente pensava em Vicente Aranha, Santos Dumont, Ribeirão, o Ribeirão Vermelho, a gente tem o Parque da Cidade, estão todos nessa região. Se a gente olhar, por exemplo, uma região bastante problemática da nossa cidade em relação à violência, que é a Zona Leste, não tem nenhum equipamento público lá de recreação, né? E aí a Zona Sul a mesma coisa. A gente olha o Campo dos Alemães, a gente olha o Dom Pedro, Morumbi, não tem nada para lá. Então esses bolsões que a gente fica criando, né? Essa periferização que a RM Vale, que principalmente as cidades grandes como São José e Taubaté têm apresentado, isso faz com que nós tenhamos uma população excluída. De fato, e nessas regiões acaba sendo gerado um estado paralelo, né? Então é complicado. A gente olha o Campo dos Alemães, por exemplo, como polo de tráfico de drogas, né? De roubo de carros, né? E já ficou literalmente estigmatizado. Isso estigmatizado. Daí, exatamente. A gente vê agora a Zona Leste de São José a mesma coisa. O Pinheirinho sai do extremo sul de São José e vai para o extremo leste da cidade, né? Então começa com uma ausência do Estado ali, né? Apesar de você ter creche, posto de saúde, mas só isso não basta. As pessoas têm que ter o que fazer. Aí agora a gente tem essa explosão também dos pancadões nas ruas aí da cidade, a prefeitura baixa uma lei, mas isso não é efetivo para combater, isso não vai na raiz do problema. Isso é uma coisa paliativa, né? Isso daí você está sendo reativo e não proativo. E outra coisa também, não sei se vocês concordam comigo, não existe mágica. Existe planejamento, execução desse planejamento, monitoração, correção disso aí, para que os resultados venham a acontecer. Porque muita gente acha que é mágica, né? Não, vamos abrir um parque em tal lugar. Não é assim. O brasileiro, eu acho que a gente precisa estabelecer essa consciência. Há de se ter planejamento, discussão, sim, muito isso daí, e efetivação dessas ideias para que a coisa floresça, e não é de hoje para amanhã. Abrimos hoje, a semana que vem, não é isso mesmo? Sim, é preciso enfrentar a complexidade Exato. dos problemas, né? Os problemas não são isso ou aquilo, né? Envolvem muitas questões, né? É isso que o Glauco falou, é exatamente o ciclo de avaliação da política pública. Entendeu? Você analisa, você estuda, você implementa, depois você continua avaliando. É exatamente isso. Falta aos nossos gestores fazerem isso.
É simples, eles têm que ser profissionais. Vou falar uma coisa, Fê, falta os nossos gestores gestar. É isso. É isso aí. É porque já puseram despetizar, vamos começar a inventar verbo agora. Inventar aqui também, palavras, né? neologismo, novas palavras. Exatamente. E continuando aqui nessa linha que a gente está conversando, proposta de João Dória aqui, para iniciar com a RM Vale. Melhorar a segurança pública na RM Vale é a principal meta do governador João Dória para a região. Segundo as promessas que fez durante a campanha eleitoral, foram 18 compromissos anunciados pelo governador. 7 deles relacionados à segurança. A RM Vale lidera o ranking de mortes por assassinato, como a gente acabou de ver aqui no interior do estado, de forma disparada, com, eu detesto dar esses números, mas é a verdade, com 333 pessoas mortas entre janeiro e novembro de 2018, sendo 309 homicídios e 24 latrocínios. A região tem taxa de 14,10 vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes, 72% superior à da Grande São Paulo e 119% maior do que a registrada na capital. Vejam bem isso daí, hein? No estado, o índice é de 7,27 vítimas por 100 mil habitantes. Dito o principal problema identificado na região e que receberá prioridade absoluta em nosso governo é a segurança pública, disse Dória. Ele prometeu criar 2 unidades do BAEP, Batalhão Especial da Polícia Militar, em Taubaté e Caraguatatuba, e 2 regionais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, para a investigação desses crimes. Vamos implantar o BAEP em Taubaté. Isso significa de 200 a 400 policiais em caráter permanente, fortemente armados, com a polícia de drone implantada simultaneamente, igualmente ao monitoramento de câmeras, disse Dória. O tucano ainda prometeu integração entre as polícias e guardas civis municipais. Vão trabalhar de forma integrada, com troca de informações e sob a gestão de um COI, Centro de Operações Integradas. Prometeu ainda equipamentos mais modernos e veículos operacionais blindados para os policiais, câmeras nas entradas e saídas de rodovias, fortalecer ações de inteligência das polícias militar, civil e científica e firmar parcerias para construir novos presídios no estado e na região para combater a superlotação. Com uma proposta de política econômica liberal, Dória disse que irá conceder à iniciativa privada o serviço de balsas na travessia entre São Sebastião e Ilhabela, sem aumento de custos. Também irá privatizar o porto de São Sebastião e o aeroporto, leiam essa, e o aeroporto de São José dos Campos, essa eterna novela. Né? Glauco, em tudo isso que você falou do João Dória, é justamente aquela coisa de atacar o problema numa única direção. Perfeito, Zé. Não é Perfeito. isso? Exatamente. A gente não viu nada de diferente do Nada que... diferente. É armar a polícia, precisa disso? Precisa sim. Precisa. Só que é um discurso muito focado nisso só, né? Um discurso pronto, eu diria. E a gente fez questão de ler essa matéria com essa quantidade de reinformação, porque era praticamente o que a gente tinha falado lá em cima, para a gente poder ter exatamente esse tipo de discussão. O discurso chega a ser fácil quando o problema eminente é de simples resolução no texto. Agora, o que nós estamos vendo aqui, e falamos porque é uma obrigação nossa, continuar cobrando o excelentíssimo senhor governador, o excelentíssimo senhor prefeito, seja quem for que tenha a responsabilidade, mas de feitio que tenha essa amplitude, né? Coisa que não tem, e o discurso está muito bonito. E esse é parte do nosso dever enquanto cidadãos. Exatamente. Eles são nossos funcionários, a gente tem sim que cobrá-los e fiscalizar. Cobrá-lo, fiscalizar, porque é exatamente isso. Eu não votei para pai, eu votei para funcionário público. Exatamente. Isso daí, essas notícias são sempre aquelas que a gente não gosta. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu já estou há muito tempo nisso daqui. Eu até fiz um xiste quando eu falei do aeroporto de São José dos Campos. Essa novela é eterna para nós. É uma coisa aí que parece que não tem uma solução muito simples, né? O problema é que assim, São José está perto de Guarulhos, está perto do Rio. Então a gente tem e está perto de Campinas, né? Que é o principal terminal de cargas da América Latina, aeroportuárias, né? Da América Latina. Guarulhos, o maior aeroporto aí de passageiros, se eu não me engano, da América Latina. Então, assim, fica uma situação complicada. E, de fato, é uma novela que já vem se arrastando aí pelo menos uns 10 anos, né? Uns 10 anos. Eu era jovem ainda. Senhor, mas você lembra que chegou a ter, né, os voos diários para São Paulo, de São Paulo para cá, Rio, né, para o Rio também. Quer dizer, agora ele se propõe a privatizar, né? Eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer, porque
demanda para voos regionais existe. Sim. Né? Para Brasília, tem Pra muita demanda para Brasília. Brasília. Não tenho a menor dúvida. E outra coisa também, você que acompanha deve saber também, ali ainda existe um litígio, literalmente uma pendenga pela utilização. A pista é do CTA, a Embraer que se utiliza dessa pista também, então tem toda essa condição também que acaba gerando. É um ambiente de teste, é um ambiente militar também, então essa privatização sempre acaba se arrastando. Mas vamos para a parte de notícias boas aqui. A nossa produtora Gabi passou aqui de última hora para mim. Obrigado, viu, Gabi? Aqui uma notícia bem legal e importante depois de tanta coisa forte que a gente falou. São José dos Campos terá representantes no governo Bolsonaro. Olha só que legal. O reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o famoso ITA, Anderson Ribeiro Correia, e o ex-diretor da FATEC, Luiz Antônio Tosi, vão integrar a equipe do Ministério da Educação na nova gestão. Anderson Ribeiro Correia, que exerce o cargo de reitor desde janeiro de 2016, deve assumir o cargo de presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, o CAPES. A nomeação dele está confirmada pela assessoria da pasta, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. Já Luiz Antônio Tosi vai exercer o cargo de secretário executivo do Ministério da Educação. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial. Pegando mais uma vez carona, hoje eu vou abusar muito de vocês aqui, viu? Zé, tô te deixando cansado aqui hoje. Não, de não. jeito nenhum. Então vamos que vamos. Claro, sempre uma menção muito honrosa para a gente que é da cidade, principalmente o ITA, que assim como a Embraer habita o psicológico do joseense, em termos de orgulho mesmo, porque são referências para nós todos. Mas eu queria pegar uma caroninha aqui nesse conturbado também Ministério da Educação. Nós temos aí alguns vieses, algumas discussões que estão em pauta. Como é que vocês veem este momento, tanto da educação, esse prelúdio do que se pretende aí e uma provável consequência? O que vocês veem a respeito? Eu particularmente, acho bom que tem algumas pessoas bem informadas na equipe, né? Porque para contrabalançar uma coisa meio caótica, né? Esse ministro da Educação aí, realmente um cara que a gente não... de pouca expressão, um cara que... Ontem ele deu novamente uma declaração de uma história de marxismo cultural. Parece que ele anda ainda na campanha, né, eleitoral. Ele ainda não saiu da campanha e ainda não entrou na gestão. Então, como ele foi escolhido para ser ministro só porque ele tem um pensamento próximo aí do Bolsonaro e não por mérito, o que contraria um pouco até os princípios deles de meritocracia, da pessoa ter que ser preparada, então ele ainda continua com esses discursos um pouco estranhos. A gente não sabe quais são. Ele disse que vai combater o marxismo cultural. Tá bom, mas onde que está isso no Ministério? Ele já estudou, fez um estudo profundo no Ministério da Educação, ele sabe até onde os deveres e a ação do Ministério vai. Então, eu não sei, eu também, como o Zé Guilherme falou, é uma coisa caótica, né? Então é bom ter alguns nomes aí de institutos de excelência da região, a gente fica feliz com isso, de ter sido, né, lembrados. É um instituto de muito orgulho, né, para a nossa região. Então vamos esperar para ver, porque realmente esse ministro é um colombiano que ninguém conhecia e que de repente vira ministro. Né? Então estranho. Porque essas pessoas, certamente, eu espero, que elas não vão se alinhar automaticamente a qualquer decisão esdrúxula, né? Eu acho que eles têm uma formação e competência para exercer esses cargos com certa altivez, né? A gente espera que sim. A gente espera que eles não baixem a cabeça, né? Porque Aceitem tudo. a CAPES é muito importante, não é? Exatamente. Você que sabe Muito desses bem disso. meandros da educação, né? Um reitor do ITA, com toda a sua formação, né? Toda a sua capacidade de gestão, à frente da CAPES, é muito importante, não é? Sim, a CAPES, né, a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal, né, Superior, isso é importantíssimo. No fundo, as bolsas da CAPES e as bolsas do CNPq, e juntamente no Estado com a FAPESP, são que fazem a ciência do Brasil girar. Os nossos pesquisadores nada mais são do que... Os cientistas brasileiros nada mais são do que professores e alunos de pós-graduação, financiados por bolsas da CAPES. Não só por bolsas, como por editais, por programas de financiamento, né? Às vezes eles financiam alguma pesquisa específica. Então isso é importantíssimo. Isso daí é uma coisa assim, totalmente estratégico. Assim, acho que uma das coisas mais estratégicas para o nosso país são instituições de fomento como a CAPES, como o CNPq, como a FAPESP. Isso faz com que o Brasil se desenvolva.
Isso faz com que a ciência seja produzida aqui, né? Então isso é muito, muito, muito importante. É bom ver nomes capacitados, né, de institutos de renome internacional gerindo esses órgãos. Olha, eu adorei você falar isso, porque vez por outra, a grande maioria do público fica até um pouco perdido no meio de um monte de siglas. Essa explicação bem clara que você deu aí, do nível de importância e da relevância de cada um desses institutos, de cada uma dessas metades dessas partes aí, no todo, é essencial, porque às vezes a gente fica perdido numa série de coisas que não entende, e esse viés, esse pedaço aí é extremamente importante para a solução de continuidade e crescimento do nosso país. Sem tecnologia não existe país grande, e sem pesquisa não existe tecnologia. Exatamente. Sem contar que a gente tem também o ministro da Ciência e Tecnologia, né? Que é formado no ITA, né? Formado no ITA, Marcos Pontes. O astronauta. Quer dizer, a gente espera que toda essa formação, morou nos Estados Unidos, trabalha na NASA, que ele traga essa questão da importância da ciência para a sua gestão, né? Porque não é o que vemos como prioridade do governo central. Então é aí que eu quero ver como vai funcionar essas competências individuais num cenário cheio de contra-ideologias, né? Exatamente. A gente viu nos últimos anos, com a crise econômica, a primeira coisa que se corta é a verba para cultura e educação. E aí ciência e tecnologia também. Então corta lá a verba de cultura, a verba de ciência e tecnologia. Eles não entendem que isso é um investimento a longo prazo. É um investimento que dá muitos frutos. E as pesquisas não podem ser paralisadas. Tem pesquisa que se paralisa, acabou. Exatamente. Tem que começar de novo. Tem que começar de novo. Exato, né? exato. Ou começar de novo ou nunca mais vai ser começada. Porque outro país ou outras instituições já fizeram. Então o país acaba ficando para trás nisso. Então o Brasil tem um papel central na América Latina. O Brasil tem que se desenvolver e tem que investir na ciência. A CAPES, o CNPq, a FAPESP, eu volto a repetir, a FAPERJ no Rio de Janeiro, a FAPERGS no Rio Grande do Sul, essas instituições, todas as outras no Brasil, são extremamente importantes. Isso daí é a espinha dorsal da ciência brasileira, né? Infelizmente, porque não deveria ser agências de fomento, né? Serem tão importantes assim, terem uma relevância tão grande, né? Mas enfim, elas são as espinhas a espinha dorsal do nosso país, da nossa ciência, e são vitais, elas são estratégicas para nós. E vou acrescentar uma coisa para a gente finalizar isso aí, que depois eu quero dar uma notícia que eu tenho certeza que o Guilherme vai gostar muito também. Tem um outro problema que é muito grave com tudo isso daí. No meio até então, alguma bagunça que sempre houve nisso daí, na falta de planejamento, na falta de seriedade e de compromisso com todos esses institutos, tem um outro ponto muito triste para o nosso Brasil, que foi a evasão de grandes profissionais que foram literalmente, essa é a palavra, me corrija, Leandro e Guilherme, se eu estiver errado, que foram literalmente comprados por outro país. E não foi por falta de patriotismo deles, não. Lhes foi oferecida uma situação para eles fazerem o trabalho deles de dignidade em outros países. Então a gente ainda tem isso daí de perder grandes talentos, grandes cientistas, só porque não tiveram condições de, como o Guilherme tão bem disse, de continuar aquela pesquisa que uma vez perdida não tem mais como voltar. Ainda tem esse problema, né? Não, tem esse problema, é a fuga de cérebros, né? Exatamente. E é muito claro, você pega um país, por exemplo, o Canadá chega aqui e fala assim, eu te dou toda a infraestrutura de pesquisa, Canadá, Estados Unidos são o país que mais fazem isso no mundo, né? Então eles chegam em qualquer país, vem os cientistas que estão se destacando e falam, olha, você vai vir aqui, você vai ter um belo de um laboratório para trabalhar, um belo de um salário para trabalhar, uma equipe super qualificada com os equipamentos de ponta. A pessoa... Tem um caso de uma cientista no Brasil, eu lembro só que era Holtz, o sobrenome dela, ela era da UFRJ, ela era cientista brasileira, uma das mais importantes, e foi a primeira cientista brasileira a publicar na Nature um artigo, se não me engano, só de autoria dela, enfim, ela sobre as dobras do cérebro. Ela tinha uma pesquisa extremamente importante. Ela chegou a tirar dinheiro do próprio bolso dela para bancar o laboratório no qual ela trabalhava no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, se não me engano, ou na UERJ, mas acho que era na UFRJ. Ela tirou dinheiro do bolso dela e começou a pagar os bolsistas, começou a pagar a manutenção dos equipamentos. Chegou uma hora que ela cansou. Depois de 2, 3 anos, ela falou, eu tô bancando uma coisa, ela não tinha motivação nenhuma, ainda era atacada nas redes sociais. Ela falou, então chega. Ela foi trabalhar nos Estados Unidos. Nós perdemos um dos cérebros mais brilhantes desse país, que foi de graça para lá. E qual que é o problema disso? Não é só a fuga de cérebros, é que ele é formado aqui, estuda numa escola daqui, estuda numa universidade daqui, consome recursos daqui do Brasil
e depois simplesmente vai prontinho para lá para ser utilizado em outro país. Não, como você bem falou, exatamente isso não é falta de patriotismo, porque nós mesmos não estamos valorizando esses profissionais. Mais uma vez, a falta de planejamento e a falta de visão. E repetindo o que nós já falamos aqui, não é um fator, é uma série de fatores que levam ao sucesso ou ao fracasso. Mas pegando aqui, muito obrigado, e pegando aqui uma carona de onde as coisas parecem que estão dando certo. Falei que o Guilherme ia gostar desse negócio. Saiu ontem, aí a notícia de ontem, inclusive, que pousou na Lua, depois de 25 dias de viagem, a sonda chinesa. Detalhe, ela pousou no lado oculto ou lado escuro da Lua, como queiram. É realmente um aceno de que a China tem um programa espacial poderoso, competente, de ponta em termos de tecnologia, e a gente aqui, nós, os curtidores desse universo e desse céu maravilhoso, Guilherme, acredito que o Leandro também, a gente gosta muito. Mas é só para ratificar a importância da tecnologia, a importância da pesquisa e a importância de se tratar isso efetivamente, com respeito e sabendo que é isso que faz um grande país. Mas agora vamos ao esporte aqui, que o Pedrinho já estava ficando maluco aqui, que não ia falar, não ia soltar esse negócio. Pedrinho, vamos lá. O Mantiqueira de Guaratinguetá recebe hoje o Bragantino em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 28 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida está marcada para as 13h45 no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Essa será a terceira vez que a Laranja Mecânica disputa o torneio. A melhor campanha do time foi em 2017, quando alcançou a segunda fase, mas acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Já no ano passado, a equipe caiu ainda na fase de grupo. Os outros times da chave são Ariquemes, de Roraima. É Roraima mesmo? É Roraima mesmo. E o Juventude do Rio Grande do Sul, que jogam mais à tarde às 16 horas. A entrada para o jogo será gratuita para os torcedores. Eu quero aqui ir para um final, uma coisa muito importante que a gente estava vendo aqui, monitorando. Obrigado por nos acompanhar aqui no Facebook da SP Rio Mais, no Jornal O Vale, esse grande parceiro que nos dá todo esse embasamento e participa muito com a gente aqui. Ratifico, a sua participação é primordial. É primordial porque é para nós, para vocês que nós falamos, é para vocês que a gente prepara esse jornal todo dia e queremos cada vez mais e sempre intensificar esta interatividade que pode haver entre nós. Estamos abertos a vocês. Mande sim críticas, sugestões, notícias que vocês acharem relevantes, que nós estamos abertos. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Guilherme e Leandro, nós estamos indo aqui para o fechamento do jornal. Acho que hoje uma pauta muito interessante, tendo esse primeiro dia de trabalho efetivo, aí de reunião ministerial. Todos nós, acredito com um gás, como o Leandro falou também, de fiscalizar sim, estamos aqui para ver. Queria a opinião de vocês aí para o fechamento desse segundo dia do governo Bolsonaro, aí já com o ministério composto, as expectativas para o que vem pela frente. Eu quero esperar a semana que vem com as medidas efetivas, né? Por enquanto ainda está meio em clima de festa, tapinha nas costas, coquetel, né? Vamos ver o governo real, né? Treino é treino, jogo é jogo. jogo. É jogo, é isso. Exatamente, vamos esperar aí. 2019 promete ser um ano aí de muitas definições, né? E de bastante luta aí para continuar construindo aí um Brasil melhor, né? Então vamos ver o que vai ser. Acho que esse ano vai ser um ano bastante decisivo para a gente entender bem qual vai ser o contexto, não só do Brasil, como em contexto global. Não tem dúvida. Sempre de olho no Brasil, no mundo e principalmente na nossa região. Lembrando a você, essa é a nossa função. SP Rio Mais, Jornal O Vale e você, sempre procurando trazer para a nossa região e a informação e o que de fato merece ser discutido. Contamos com a sua participação. O jornal SP Rio Mais vai terminando por aqui hoje, na certeza que amanhã, a partir das 9 e pouco, estaremos no ar com você. Lembre-se, converse com a gente. Agradeço a nossa equipe aqui, Douglas, Pedrinho, Gabi, nosso diretor Maurício Guizardi, por fazer mais a essa edição. Sua participação é para lá de importante para nós, é para vocês que a gente trabalha. Um ótimo dia para você e até amanhã.